Hoje é dia de hashtag BA Responde, então sem mais delongas, vamos para as nossas perguntas. Bom, antes da gente começar, deixa eu pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, deixarem um like de vocês, me acompanharem até o final do vídeo e podem utilizar os comentários para deixar a opinião de vocês ou deixar novos questionamentos para futuros vídeos, beleza? Bom, pessoal, deixa eu começar com uma pergunta do EudsMG e ele escreveu o seguinte: com queda em algumas ações, você está comprando mais no momento? E aí, eu vou juntar isso com a pergunta do Daniel Calente, que ele escreve o seguinte: agora é hora de investir em ações lá fora? Porque justamente minha resposta vai muito mais para essa pergunta do Daniel, tá, gente? Aqui no Brasil, nós estamos vendo que sim, nós temos uma volatilidade um pouco maior nesse pós-eleições, porque tem muitas coisas a serem definidas, principalmente em política, e apesar de eu falar que no longo prazo o que importa é o lucro das empresas, nesse curto prazo, o que está acontecendo, por exemplo, de política Covid-0 lá na China, que impacta nas commodities, mexe na nossa bolsa aqui, o que acontece na política no curto prazo também mexe aqui, o que acontece lá nos Estados Unidos de eleições que estão acontecendo também vai mexer aqui. Mas, quando eu olho para minha carteira e sabendo que eu faço aportes mensais para ir rebalanceando a minha carteira, hoje o pedaço que mais está pedindo realmente para eu fazer algum tipo de aporte é o mercado norte-americano, então por conta disso, por eu sempre tentar manter no mínimo 30% da minha carteira dolarizada, investido diretamente lá fora, então agora os meus aportes têm sido muito mais pra lá. Ah, Bea, mas o mercado eu acho que pode cair mais. Sim, eu também acho que pode cair mais, principalmente porque nós devemos ver ainda mais alguns aumentos nas taxas de juros. Hoje tá em 3,75% e 4%, mas até o final de 2022 a gente deve chegar entre 4,5% e 5%, e isso impacta, claro, o mercado de ações. Nós estamos no meio das eleições, aquelas do meio do mandato também, que podem acabar definindo algumas coisas, mas ainda assim, quando eu olho pro ano que vem, existe um certo receio também de ter uma recessão ou uma desaceleração um pouco mais forte por lá, e aí, pensando nisso, sim, podem haver novas quedas, mas como eu faço aportes mensais e vou rebalancear na minha carteira, então não vou fazer um aporte único, por exemplo, lá fora, provavelmente terão mais quedas, e aí a gente continua fazendo os nossos aportes buscando aquele mínimo de 30%. Então sim, continuo fazendo aportes, mas principalmente no mercado lá fora. E se você ainda não investe lá fora, eu realmente recomendo que você considere, não precisa ser já esses 30% de cara, mas que você comece um pouquinho já a colocar o pezinho lá fora, não somente para você proteger parte do seu capital em uma jurisdição diferente, mas também para você acessar um mercado que é gigantesco, que tem muitos ativos para você diversificar e buscar também uma proteção dentro da sua carteira, beleza? Bom, vamos para a pergunta do Vinícius Gaio. Ele escreveu o seguinte: você faz day trade em mini índice e mini dólar? Então, Vinícius, eu já fiz por alguns anos, consegui ganhar dinheiro, consegui perder dinheiro, consegui pagar DARF, consegui ter imposto para compensar, e no final das contas, o que a gente vê é que justamente as estatísticas para esse mercado de day trade, elas são bem cruéis. Elas dizem que 95%, tiveram pesquisas que saíram acho que falando de 97%, 98% das pessoas que tentam, elas acabam não sendo efetivas nesse mercado. E eu acho que é justamente porque as pessoas, e eu conheço algumas pessoas que conseguiram realmente fazer dinheiro nesse mercado, elas conseguem se dedicar full time e levar isso como uma profissão e levar isso muito a sério. E essa não é a realidade da maioria dos investidores que olham para essa modalidade. Muitos tentam se dividir ali entre o emprego e entre as telas, e aí no final das contas parece que sempre tá faltando algum estudo, alguma concentração, criar disciplina para fazer aquele negócio, e aí muitas vezes fica nesse lenga-lenga de hora ganha, hora perde e tal. E comigo foi muito assim, né? Chegou um momento que, por exemplo, eu não tinha mais tempo para ficar olhando para as telinhas, que eu tinha que tocar as minhas coisas, comecei inclusive a devolver boa parte do dinheiro que eu já tinha ganho, e aí eu entendi que, olha, não é para qualquer um fazer esse negócio, e eu simplesmente desistir antes de entregar a rapadura como um todo. Então, existem perfis aí muito específicos e que não vai ser para todo mundo, tá, gente? Que é essa questão do day trade. E no final das contas, o que eu realmente acredito, isso porque eu já testei as mais diversas modalidades do mercado, é que o longo prazo vai ser ainda a modalidade mais fácil e mais rentável para o investidor, porque você tem mais tempo para estudar, você não precisa ser tão reativo, você realmente pode esperar um certo tempo e ir avaliando as suas escolhas, aperfeiçoando a sua estratégia, sem necessariamente levar grandes tombos aí no meio do caminho. Então,
esse é o caminho que eu acredito, esse é o caminho que eu trouxe pra mim, que era o que eu já fazia lá no início quando eu comecei no mercado, mas aí no meio do caminho eu fui testando outras modalidades e no fim concluí que sim, do jeito que eu comecei realmente era o mais tranquilo, investir pro longo prazo, porque isso te demanda talvez menos tempo do que, por exemplo, ficar o dia inteiro na frente das telas e pode te trazer sim retornos muito bons lá na frente, beleza? Bom, pessoal, deixa eu sair a pergunta do Vinícius e vamos para a pergunta do Danilo. Temos espaço para alguma estatal na carteira com toda essa visão distorcida sobre dividendos? E aqui eu acho que o Danilo tá falando justamente sobre a polêmica dos dividendos que nós tivemos, por exemplo, da Petrobras em relação ao próximo governo, né, em relação ao Lula. E isso também pode acabar afetando, sim, outras estatais, como o próprio Banco do Brasil. Então, é óbvio que em plano de governo ou no discurso como um todo, eu acho que o PT como um todo, ou o próximo governo como um todo, eles vão estar muito mais focados em utilizar tanto o BNDES como o Petrobras nas suas políticas, mas não quero dizer que o Banco do Brasil não vai sair ileso, tá? Porque eles já falaram em algumas declarações que Banco do Brasil não deveria ter lucro de bancos privados, etc e tal. Então, talvez eles possam tentar mexer sim em alguma coisa ali dentro, talvez empréstimos com juros menores, ou enfim, fornecer mais empréstimos, aumentando o risco do banco, qualquer coisa nesse sentido, né? E aí é claro que isso pode acabar afetando o lucro do banco e a rentabilidade do banco, mas vamos lembrar que Banco do Brasil já faz muitos e muitos e muitos anos que está na nossa Bolsa de Valores e que já pegou governo de direita, já pegou governo de esquerda, ambos os governos já meteram o bedelho ali para tentar interferir de alguma maneira, alguns mais, outros menos. Geralmente os governos de esquerda ali tentaram intervir de uma forma um pouco mais incisiva. E aqui a gente consegue ver, por exemplo, um histórico dos últimos 10 anos do Banco do Brasil. O lucro, por exemplo, ele continuou sendo um lucro consistente em governos de esquerda e em governos de direita. Sim, é bem verdade que esses últimos 2, 3 anos foram muito bons para o Banco do Brasil e acho que até mesmo essa questão do agro ter crescido bastante ajudou, a taxa de juros também um pouco mais alta ajudou, então ele acabou indo muito bem. E a mesma coisa a rentabilidade. Sim, ele está com um ROI mais alto nesse momento, mas também já teve em outros momentos com o governo de esquerda e governos de direita. E eu acho que ele vai governo, vem governo. O Banco do Brasil, ele pode ter algumas intervenções, mas ele já tem um modus operandi tão bem definidinho que não é bem assim para você chegar lá e dar um cavalo de pau no banco e fazer com que ele, de repente, comece a entregar prejuízo e passe a ser uma empresa ruim. Se alguém conseguir fazer isso, olha, parabéns, precisa se esforçar bastante para fazer isso, porque mesmo um banco aqui no Brasil não sendo muito bem gerido, ele ainda assim consegue entregar resultados relativamente consistentes, como a gente já viu na nossa história. Então, eu acho que se tem alguma estatal que talvez dê para pensar em ter na carteira, poderia ser Banco do Brasil, eu tenho, não vou me desfazer de Banco do Brasil, vou acompanhar de perto se alguma coisa mais drástica mudar, então eu sigo com ele na carteira, mas eu entendo que por um certo período, talvez os dividendos eles sejam enxugados caso tenha alguma intervenção um pouco mais incisiva dentro do banco, tá? Vamos para a última pergunta, e aí essa sim, eu acho que acaba dando o que falar, que é a pergunta do Renan A Oficial. Você ouviu falar que Lula tem planos com a Argentina de lançar uma moeda chamada peso real? Renan, essa história ela é uma história antiga já e que também não é exclusividade do próprio Lula, né? O próprio Paulo Guedes surgiu com essa ideia que, na minha opinião, é uma ideia de jirico. Isso há uns 3 anos atrás. Aí esse ano ele acabou trazendo no início do ano num discurso lá em um congresso que ele foi sobre essa possibilidade de criar uma moeda única aqui para América Latina. E aí agora o que o pessoal tava falando é que por conta do encontro que o Lula teve com o presidente da Argentina logo depois das eleições, essa ideia poderia ser levantada de novo. Não sei se efetivamente será levantada, mas a ideia é que se isso acontecer, eu acho que é uma ideia muito ruim. E por quê? Porque para você ter uma moeda funcionando de maneira igual, você precisaria que os países tivessem situações econômicas e políticas econômicas também muito parecidas. E não é o que nós vemos aqui na América Latina. Na verdade, quando a gente olha até mesmo para a União Europeia, né, que adotou o euro lá no início dos anos 2000, a própria União Europeia por um tempo foi muito bem, mas aí, de repente, você começa a ter alguns desarranjos econômicos em determinados países, e aí, às vezes, por conta de um país que está indo muito mal, você acaba comprometendo os
outros. Então, nem mesmo com países mais desenvolvidos isso funciona perfeitamente. Claro, em boa parte do tempo funciona, mas não funciona perfeitamente. Quem dirá quando a gente olha, por exemplo, aqui na América do Sul, que parece que nós somos PhDs em estarmos passando por crise. E a Argentina, então, nem se fala. Quando a gente olha a situação que eles estão vivendo agora, é só Jesus na causa, como a gente diria, né? Eles estão com uma inflação estratosférica, taxa de juros estratosférica, já tiveram que fazer as suas renegociações com o próprio FMI, com a sua dívida externa, e a situação que eles se encontram hoje, inclusive, ela até é muito diferente da nossa. Existem vários pontos, né, que trazem o porquê tá muito diferente da nossa, não somente pelas políticas e decisões desastrosas, como, por exemplo, congelar preço, né, que a gente sabe que historicamente não funciona, mas eles continuam insistindo nesse tipo de política. Mas, por exemplo, reservas cambiais. Quando você vai unificar uma moeda e fazer com que todo mundo trabalhe com essa mesma moeda, existem diferenças, inclusive, em como os países já estão operando nos dias de hoje, né? Então, a Argentina, por exemplo, deixa eu mostrar para vocês. Eles passam pelo que eles passam, porque eles têm uma reserva cambial relativamente baixa, né? Como vocês podem ver, claro, esses dados talvez estejam um pouco desatualizados, porque é da metade do ano essa matéria, mas eles têm quase 40 milhões de dólares aí em reservas cambiais, e isso é relativamente ruim, porque essas reservas argentinas, elas não pagariam nem um semestre da importação do país. E o porquê que isso em tese é ruim? Dê uma olhada na própria questão da dívida da Argentina, né? Eles têm aí a dívida, boa parte feita em moeda estrangeira, né? Na verdade, mais da metade da dívida feita em moeda estrangeira. E aí, quando você tem esses desarranjos econômicos e você vê uma desvalorização cambial muito grande para sua moeda, como é o caso do peso, né? Que praticamente não tá valendo nada, e você não tem reservas cambiais até mesmo para tentar controlar um pouco essa questão cambial, então você tem a dívida até mesmo explodindo, você tem essas restrições de negociações em dólar porque as suas reservas são muito baixas, e aí começa todo o caos que tá acontecendo lá. E quando eu falo dessas reservas, né, só para vocês terem uma ideia, aqui no Brasil, por exemplo, nós temos 326 bilhões, se eu não me engano, a última vez que eu olhei, em reserva de dólares, e isso é praticamente 160, 170% do valor que nós tivemos ali de exportações somente no primeiro semestre de 2022, ou seja, as nossas reservas, elas são muito grandes. Quando nós temos alguns problemas um pouco maiores que podem acabar afetando o câmbio, a gente pode ter essa intervenção do Banco Central para tentar segurar um pouco essa questão do câmbio e não deixar a coisa desandar de vez. Diferente, por exemplo, do que acontece com a Argentina, que eles têm essas restrições. Então, olhando essas diferenças e diferenças políticas, etc e tal, é muito difícil entender que talvez uma moeda única poderia funcionar para todos os países da América Latina. E eu espero que uma coisa aconteça, que pelo menos o próximo governo olhe para os outros países da América Latina, enxergue o que cada um deles está fazendo de errado e não traga ou não repita esses erros, por exemplo, aqui no Brasil. Sim, eu acho que nós temos que, né, nos fixarmos como uma potência aqui da América Latina, mas não acho que seja o caso, por exemplo, de você unificar moedas, principalmente com países com economias tão diferentes. Eu acho que não funcionaria, porque basicamente é você pegar o nosso país que tá em tese melhor do que os outros, não tá nadando de braçada, mas está melhor do que os outros, e aí você vai querer abraçar todas as cagadas que todos os outros países estão fazendo, e aí vai ser meio que todo mundo se abraçando, talvez ali para afundar no mesmo Titanic. Eu acho que não faz sentido, eu acho que é uma ideia ruim. Quando o Paulo Guedes trouxe, achei ruim. Não sei se eles vão trazer agora para esse próximo governo, mas continuarei achando ruim enquanto nós não tivermos políticas econômicas parecidas e formos talvez países um pouco mais desenvolvidos e que não ficam passando por tantas crises como a gente passa por aqui, beleza? Bom, pessoal, por hoje eram essas as perguntas que eu queria trazer para vocês. Se vocês querem fazer alguns comentários, né, sobre esses questionamentos que eu recebi, podem utilizar os comentários. Se vocês chegaram até o final do vídeo e não deixaram like, façam isso agora. Eu me despeço por aqui e vejo vocês então no próximo vídeo.